Meu nome é Felipe Monteiro, sou agente social formado pela UES. Fui aprovado na residência do ICC, sou agente social lá do Instituto. E estou aqui para a gente conversar um pouco como foi minha trajetória, até chegar à aprovação, como foram as estratégias que eu utilizei, a importância do curso MS para a minha aprovação. Então, tinha colegas e amigas que já eram residentes, então já conheci um pouco de como era a rotina, o que era a residência em si, como era o programa. Só que eu não era meu sonho na graduação. Então, assim que eu me formei, eu entrei logo no mestrado. Então, eu já emendei uma formação na outra. E foi lá no mestrado que eu pude ver a possibilidade da residência. Eu estou concluindo agora. Então, poxa, eu tenho que ter aí Eu já venho de uma trajetória de pesquisa, né, da academia, então seria interessante ver na prática como é a minha profissão, como é fazer profissional e ver a residência como possibilidade. E aí eu venho estudando desde junho do ano passado, juntamente com o Instituto da Função Saúde, daqui do curso MS, do preparatório, e ver o despertar do interesse de conhecer a residência, principalmente do Instituto ICC, que é um diferencial, em cancerologia. Então é um percurso bem breve, mas bem intenso de estudo. Mas também venho de um caminhar antes, estudo para concurso em outras áreas. Tive alguma aprovação, mas aí até agora não rolou ser chamado ainda. Mas eu já sabia como era o estudo, da rotina, da importância de revisões, de mapas mentais, de questões. Então, entrar em contato com o CMS, com o Diogo, com a Larissa, com o Paulo Júnior, eu pude ver como é o conteúdo da minha formação para parte da prova, que é totalmente diferente. A gente vê na prova da residência. Foi um desafio, a residência não é fácil, não foi uma prova tão fácil, mas com ensinamentos foi muito bom. É importante ter um método de estudo, não adianta o candidato, a candidata não ter um cronograma, não ter organização, não ter ciclo de revisões, não resolver questões, não conhecer a banca ou a prova que você vai fazer. Então tem que ter estratégia. Então a minha estratégia foi resolver questões, o máximo de questões, ler os PDFs, os materiais que o curso disponibiliza, as aulas também, resoluções de questões. Eu gosto muito, né, das aulas com resolução de questões, porque dá uma base melhor, a gente vê como a teoria é aplicada nas questões, o comentário dos professores, né, os nossos erros, a gente aprende muito com os erros, eu também aprendo muito com os erros, então essa estratégia fez que eu fosse aprovado. Porque como eu estava no mestrado, e eu passei aquele período de qualificação, de escrita, então demanda muito tempo. Então o estudo para a residência foi mesmo o período da noite. Reservava sempre os períodos da noite para poder estudar. E era de domingo a domingo. Eu reservava o domingo para simulados. Então quem está no mestrado, quem está na pós, sabe o quanto é intenso, quando o processo de imersão do mestrado é muito grande. Então foi um período bem desafiador. Não foi fácil. Eu estudava o dia todo para poder escrever meu texto de qualificação, o estudo do mestrado. Então já estava meio cansado para estudar à noite. Mas veio a animação também, a empolgação de estar como residente, estar como R1, e deu tudo certo. Através de colegas da minha profissão que foram aprovados em residências passadas e que falaram que o curso era muito bom, que a professora Michele tinha uma didática muito boa, de que a plataforma era muito boa. E eu tentei arriscar, né? Me inscrevi, paguei um curso para residência. E foi muito bom, né? A plataforma é muito boa, né? A didática dos professores, e eu falo da minha categoria do serviço social, eles são maravilhosos, então foi assim um diferencial na minha aprovação. Muito nervoso, estava muito nervoso, porque eu vinha da prova da Função Saúde, a prova da ESP, de residência, que são duas provas muito diferentes. O próprio ICC também é outra prova muito diferente, então eu estava muito cansado, muito nervoso, muito seguro. Mas quando eu saí da prova, eu tinha assim, um sentimento de que ia dar certo.
eu fiquei caladinho, fiquei na minha. Então, quando foi sair os resultados da primeira fase, fiquei assim muito animado, porque eu fiquei dentro das vagas. E quando saiu a segunda fase, também fiquei numa colocação bacana. E com esse resultado final, fiquei muito alegre, né? Fiquei muito contente, porque é uma realização de um sonho até então. E o sonho recente, como eu falei, estar como residente lá no Instituto. Eu estou há um mês, mas parece que eu estou lá há um ano, de tão intenso que é, de tão desafiador que é, mas é recompensador. No dia do calendário, que é esse resultado, eu fiquei o dia todo no F5. O dia todo. O dia todo, o dia todo. E aí, quando foi o período do fim de tarde, a amiga me falou assim: amigo, esse é o resultado do ICC. Aí eu, será que eu passei? Ela, olhe. E eu olhei que estava lá. Nominal de estudantes aprovados. Foi festa lá em casa, festa com meus amigos próximos, que acompanhou uma trajetória que, como eu falei, não foi fácil, foi muito difícil. E quando a gente viu o nominal de aprovados, a gente passa todo um filme na nossa cabeça, a gente passou das aulas que a gente assistiu, os professores tendo essa motivação pra gente, então foi muito bom. Minha família é minha base de tudo, sempre me apoia em várias situações, em vários contextos, e isso não foi diferente. Tive apoio muito grande da minha família, então tenho esse privilégio de ter uma base familiar muito bacana, de ter muito apoio, né, de estar sempre ali em casa, estudando, então ter aquela maturidade de entender que eu estava ali ocupado, dando apoio também, incentivo, para mim foi, eu acho que o principal. Eu espero aprender muito lá dentro, a cada dia um aprendizado, cada dia um desafio que a gente tem que vencer. Espero concluir com satisfação a residência e futuramente, quem sabe, entrar como concursado. É um concurso que a gente tanto espera, uma estabilidade. É meu sonho, é que eu sempre quis, desde a graduação, e agora que eu vi essa possibilidade de aprovação na residência, eu vi que é possível ser aprovado. É difícil, mas que é possível. Meus planos são os melhores. Pessoal, eu sei que não é fácil estudar para residência, para concurso e seleção. É um desafio muito grande, né? Eu passei por isso durante muito tempo, tive várias reprovações, mas o que me motivou é a possibilidade de dar certo. A gente vê nossos colegas, nossos amigos e pessoas próximas que são aprovadas. Mas assim, por que eu também não posso? Por que também eu não consigo? Mas persista, não desista, tenha organização, tenha um método, tenha um foco, que logo logo a sua aprovação vai vir, com certeza. Boa noite, meu povo! Sejam todos bem-vindos à nossa live para o ISGH. Sou a professora Rebeca Vasconcelos, aqui do curso MS, da ênfase Psicologia. E hoje trabalharemos com a temática Psicologia Hospitalar, tá? Que é uma temática que praticamente ele rodeia todo o seu edital. E já trazendo para vocês que a nossa banca é o Instituto Consuplan, mas felizmente nós temos um arsenal aí muito baixo de questões dentro dessa banca. Então vamos trazer basicamente bancas mais similares, como a FGV, como a FCC, a OCP e BFC, que tem ali um nível parecido com a Consuplan, que são bancas mais objetivas, mais diretas, que traz uma contextuação, vamos dizer, um pouco mais concisa, tá? E que trabalham em cima do conhecimento mais básico, que é isso que a gente vai trabalhar aqui. Se você ainda não tem iniciação, tem conteúdo aí mais superficial de psicologia hospitalar, hoje vamos trazer algumas dicas, bizus, mas é uma grande degustação para você do nosso curso completo que está lá na plataforma, no site. Então, entre em contato com a gente para adquirir o seu curso. Trabalha todo o edital, tópico por tópico, que nosso aluno sabe que é a aprovação certa. Então, não perde essa oportunidade, tá certo? E você, meu amigo, já conhece meu método de trabalho, sabe que aqui a gente funciona na base do quê? Do diálogo. Então, eu falo daqui, você responde daí, usa o chat à vontade para que a gente possa dialogar, principalmente para colocar aí o gabarito das questões, para ver como é que tá o nosso nível, né? Para que a gente possa aqui
compartilhar juntos, crescer juntos e compartilhar também com conhecimento, que é isso que a gente quer, dando um direcionamento para vocês dentro dessa temática. Como eu falei, vou tentar falar de aspectos mais gerais hoje, tá? Para que a gente possa tentar dar para você uma base, uma cama, para lhe estimular aí a estudar para a prova do ISGH. Então, vem comigo, bora começar a nossa live. Bom, vamos partir para a primeira questão, que já vai funcionar assim, tá? Nosso foco é responder questão e em cima da questão a gente joga a teoria. Sumindo, vamos lá. Primeira questão fala assim, ó. Na atualidade, em relação à concepção de saúde, é possível referir inúmeras diferenças. A esse respeito, assinale a afirmativa. A gente começa com a questão que vai trabalhar em cima da concepção de saúde. Por quê? Lá no seu edital também vai trazer psicologia da saúde. Eu começo iniciando com essa temática porque não tem como a gente desvencilhar psicologia da saúde da psicologia hospitalar. A gente precisa, né, apesar de serem aí práticas diferentes, a gente precisa de uma da outra para entender. E eu acho que para a gente começar esse início, essa estrutura básica para entender a psicologia hospitalar, a gente precisa entender a concepção de saúde. Vamos lá, tenta responder comigo, tá? O item A fala assim: a concepção de saúde contemporânea afirma a importância dos profissionais enfatizarem os fatores, eu vou destacar uns termos aqui específicos, tá? Vamos já dizer qual é o gabarito, fatores unicausais das doenças. O item B fala assim: o relatório Flexner foi de grande importância para, vamos circular o Flexner, tá? Caso você não saiba o que é, para o desenvolvimento das discussões de saúde. A medicalização, termo importante, de diferentes problemas sociais contribui para agravar a crise atual da saúde. D. A promoção de saúde é realizada quando se consegue determinar um fator específico que cause a doença. E as intervenções no sistema de saúde compreendem ações de prevenção, tratamento ou recuperação. Meu amigo, essa é uma questão que tem que ter muito cuidado, tá? Porque quem não está muito por dentro do assunto vai tentar analisar a questão a partir dos seus preceitos, né? A partir do seu conhecimento prévio. E aí a gente pode cair em grandes pegadinhas nessa questão. É uma questão FGV, ela tem um nível ali mediano, mas que não é uma questão que é dada, tá? Vamos lá, raciocina comigo e vamos tentar chegar no gabarito analisando item por item, a partir dos termos que eu destaquei. No item A concepção de saúde contemporânea afirma a importância de profissionais. Vamos partir da concepção de saúde contemporânea, que é uma concepção que vem lá da Organização Mundial da Saúde, lá a partir da década de 40, né, que traz que saúde é o bem-estar físico, emocional e psicológico, certo? Então, é importante, desculpa, gente, saúde física, social e psíquica, tá? Acima desses três. Então, é importante a gente entender que é uma conceituação que ela é integral, uma conceituação que ela é mais holística, que tenta abordar esses múltiplos aspectos da saúde. Vamos já explicar isso direitinho, mas não é somente mais a ausência, né, voltada muito para uma questão biológica, a ausência da saúde, a ausência da doença. Então, a gente tem que ligar nisso. Aqui fala, aqui enfatiza os fatores unicausais. A gente está falando de multicausais. A gente está falando de multicausalidades. Então, o item A, a gente já elimina, tá? B. O relatório de Flexner, quem não sabe o que é o relatório de Flexner, é um relatório que foi norteador, leva o nome ali do próprio autor, Flexner, foi norteador para a construção das especialidades médicas, tá? Ali na virada do século XIX para o século XX. Foi de grande importância para o desenvolvimento das discussões de saúde. Pelo contrário, o Flexner ele vinha nesse movimento aí mais biologicista, mais médico hegemônico, né? Ele vai de encontro a essa concepção de saúde mais ampliada, tá? Então, elimina o item B. O item C fala assim, ó, a medicalização de diferentes problemas sociais contribui para agravar a crise atual da saúde. Sim, a gente sabe que essa é uma questão, é uma luta, né, que vem aí com interface com a reforma psiquiátrica, a reforma sanitária, essa conscientização da medicalização, essa concepção e essa construção desse ser integral, que ele não é somente biológico, ele também é social, ele é psicológico, ele é emocional. Então, com certeza, ela vem contribuir para agravar a crise atual da saúde.
Então, segura o item C. Vamos para o item D. A promoção da saúde é realizada quando se consegue determinar um fator específico que causa a doença. Sabe que a promoção, gente, ela é antes, ela é anterior a existir esse fator específico. Eu já entro no nível de prevenção primária. Então, o item D eu elimino. A intervenção no sistema de saúde compreende ações de prevenção, tratamento ou recuperação. Foi esquecida aqui a questão da promoção. Então, o item E também a gente elimina o nosso gabarito. Quem colocou o item C aí acertou, tá? Vamos lá. Trago para vocês aqui essa concepção de saúde e doença. Sabemos, né, que o modelo que era trazido era o modelo biomédico hegemônico, centrado na doença, pautado em uma visão que ela era positivista, que ela era fragmentada, no qual a saúde era a ausência de doença. Foco principal era o foco biológico, era o foco a partir da visão médica, mas a partir ali do século XX, né, com grandes movimentos sociais, com as duas grandes guerras, né, a Organização Mundial da Saúde, ela traz o conceito de saúde e doença a partir de vários movimentos, né, sociais e no meio da saúde, que a saúde, na verdade, é um status de bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de enfermidades. Então, aqui é um marco e é uma quebra muito grande, né? Porque eu saio dessa visão positivista e fragmentada e eu entro numa visão que ela é mais ampliada. Então, apesar desses conceitos abrangentes, a psicologia entende a saúde e doença como experiências subjetivas. Então, a psicologia ela vai trazer esse olhar em cima da concepção de saúde. Só na década de 70, certo? Que a psicologia ela vai se evidenciar como psicologia da saúde a partir de alterações políticas, econômicas, sociais e culturais que favoreceram o reconhecimento do potencial de morbidade, mortalidade dos comportamentos e capacidade desses em intervir nas mudanças dos fatores que possam desenvolver contextos de adoecimento. Então, a partir da década de 70, concomitante com os movimentos que estavam ocorrendo, tanto de reforma sanitária como de reforma psiquiátrica, a psicologia lá dentro desse campo da saúde, em toda a sua integralidade, da promoção até a reabilitação, do nível primário até o nível quaternário, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a psicologia hospitalar, que vai abranger o nicho secundário e terciário, ocorreu antes, foi na década de 50, vamos já ver isso. Ampliando a necessidade das práticas psicológicas irem para além do âmbito da saúde mental e do consultório privado, em sua maioria elitista. Então, aqui há uma quebra muito grande e é um marco muito significativo, tá, gente? Muito importante saber essa constituição de saúde, doença. Vamos para a próxima questão que fala o seguinte. Sobre a atenção psicológica no hospital geral, é correto afirmar que, bora lá comigo na mesma onda, vamos analisar os itens minuciosamente, porque eu quero que vocês, além do conhecimento, tenham essa habilidade de manejo também de resolver questão, tá? Gente, na hora da prova, o que a gente precisa é calma. Eu sei que às vezes é difícil, a gente tá muito ansioso, né? A gente quer gerar um bom resultado, mas às vezes a gente erra, né? Porque a gente passa por uma informação importante, a gente vai numa certeza muito grande numa questão ali, tinha uma grande casca de banana. Então é por isso que a gente tem que analisar minuciosamente, item por item, tá? Vamos lá. Psicólogo. Eu vou começar do item D, tá? Vou já explicar o porquê. O item D. O psicólogo deve favorecer informações sobre o paciente, explicitando seus mecanismos de defesa e sua história de vida junto à equipe de saúde. Muito cuidado. Nós somos respaldados por um código de ética. Nós somos respaldados por resoluções, por várias legislações a nível de Conselho Federal de Psicologia, a nível de Conselho Regional de Psicologia, que vai falar exatamente na contramão do que está dito aqui neste item. Claro que o psicólogo, dentro do hospital, inserido numa equipe, que ela é multiprofissional, que tem que agir de uma forma interdisciplinar, ele vai ter que ter essa interlocução com os outros atores da saúde. Mas que está falando de explicitar mecanismo de defesa, sua história de vida, ou seja, é uma abertura total, quando na verdade a comunicação inter-equipe tem o foco de cumprir o objetivo do trabalho e a demanda do trabalho. Não quer dizer que eu vou explicitar tudo, mas aquilo que vai favorecer ali o manejo com aquele paciente junto com os outros atores, tá, gente? Então, entender ele tá errado. C. O psicólogo deve intervir no que vê na equipe profissional.
estando lado a lado dos seus pares profissionais, planejando suas ações. Cuidado! Esse item ele é tentador. Ah, professor, eu sei que o psicólogo hospitalar funciona na tríade de relação, né, trazido pelo Simonetti, que é paciente, família e equipe. Sim, mas o foco, lembra quem está no ápice da pirâmide, né, no ápice do triângulo, que é o paciente. Nosso foco, gente, sempre vai ser o paciente. Quando a gente media e intervém a nível de equipe e a nível de família, é para o foco principal, paciente, tá? Nossa prioridade sempre vai ser paciente. Lembre-se disso, porque estou vendo uma tendência muito grande a questão, meio que trazendo isso. E esse item, ele vai nessa direção. Tipo assim, não é que o psicólogo vai intervir em tudo que vem na equipe profissional, certo? Ele vai fazer, se aquilo for referente ao paciente, que ele precisa intervir para chegar até o paciente, para que facilite a comunicação com o paciente, né? Algo que esteja incomodando ali a equipe, que tem a ver com o paciente, aí sim, mas não é tudo que ele vê, tá? Ok? Elimina o item C. B. O psicólogo deve colaborar com a equipe, mas manter a linguagem técnica da psicologia para preservar o seu papel como profissional da saúde. Cuidado, também muito cuidado. Essa linguagem técnica ela é importante quando a gente for fazer os nossos relatórios, os nossos laudos, né? Mas quando eu vou evoluir um prontuário, quando eu vou me comunicar com essa equipe, eu tenho que ter uma linguagem que ela também seja acessível, porque a outra profissional não é obrigada a saber o meu linguajar técnico. Então, como é que ela vai entender o que está escrito naquele prontuário? Então, eu tenho que explicar, eu tenho que falar de uma maneira objetiva, de uma maneira mais direta, né, que cumpra o objetivo do trabalho e que facilite essa comunicação. Então, cuidado! Linguagem técnica, ela é própria para os nossos documentos psicológicos, tá? A. Psicólogo intermedia a relação equipe-paciente. Sim, podendo ser o porta-voz de necessidades e desejos intervindo de forma que os desencontros da informação sejam minimizados. Percebam aqui que o psicólogo ele vai mediar a relação equipe-paciente, mas com foco disso, né, de ser porta-voz, de ser um mediador. Então, o foco é no paciente, mas claro que ele pode intervir a nível de equipe, se essa relação estiver havendo aí esses desencontros, tá? Então, o item A, gente, é o nosso gabarito. Se você acertou, parabéns, porque é uma questão que exige uma análise, não é aquela questão que a gente vai direto no item, não, tá? Questão do nível bem mediano. Beleza? Bora prosseguir. Olha aí. Eu gosto muito desse quadro. Quem me conhece sabe que eu sempre trago esse quadro, porque é um quadro que ele é fundamental. Você entendendo isso, vamos falar, né, que é a base, tá? Porque eu sempre falo, gente, toma cuidado, porque as provas elas vêm para confundir. A prova não vem para explicar, a prova vem para confundir. Esse é o papel da prova. Então, assim, você sabendo o conhecimento, dá certo, tá? Eu preciso que você saiba a diferença da psicologia da saúde para a psicologia hospitalar. Porque muita gente ainda confunde, não sabe a diferença. Acha que uma é a outra e não é, tá? Vamos lá, vou começar contando uma historinha para vocês. A psicologia da saúde, ela vem de movimentos internacionais da Europa. Lá fora, não existe o termo psicologia hospitalar. Quando a gente se remete à psicologia inserida no contexto da saúde, eu falo de psicologia da saúde, seja em que nível for, tá? Mas aqui no Brasil, né? Brasil, como sempre, querendo ser diferentão, nós tivemos um movimento que ele foi meio que o contrário, tá? Lá na década de 50, lá no Hospital das Clínicas da USP, Matilde Nender começa ali os primeiros movimentos da psicologia hospitalar, que é um produto, gente, que ele é brasileiro. Coloquei até de verde aí, ó. Tá? Você vê, é um produto que ele é brasileiro, ele é próprio nosso, tá? Ele é local, diferente da psicologia da saúde, que vai vir para o Brasil. Lembra que eu falei para vocês na década de 70, vindo dessas movimentações, tá? Que é mais abrangente, mas a psicologia hospitalar no Brasil, ela começa ali na década de 50, começa com muito uma prática clínica aplicada ao hospital, vamos já ver a diferença do set hospitalar para o set clínico, só que depois ela começa a construir sua própria praxis, né, a partir de grandes autores, como a Gemori Camon, como Romano, como Simonetti, tá? Então, a psicologia hospitalar, ela tenta compreender as repercussões psicológicas do adoecimento e da hospitalização. Já a psicologia da saúde, ela tenta compreender fatores biológicos, comportamentais e sociais que influenciam o processo de saúde, doença.
Olha a diferença dos conceitos, tá? Psicologia hospitalar tem a ver com as repercussões do adoecimento e da hospitalização. Já a psicologia da saúde compreende fatores biológicos, comportamentais e sociais que influenciam o processo de saúde e doença. Por isso, a psicologia da saúde, ela abrange aí do nível da atenção primária à quaternária, ou seja, promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Já a psicologia hospitalar é a atenção secundária e terciária. Não esquece disso. Você questiona, professora, secundária? Sim, porque nós temos hospitais a níveis secundários, tem um ambulatório que é a nível secundário, por isso que é secundária e terciária. O psicólogo da saúde, ele pode atuar em hospitais, centros de saúde, unidade básica de saúde, organizações não governamentais, no domicílio. Já o psicólogo hospitalar, ele se prende aos nichos ali da atenção terciária e secundária, tá? Que é a UTI, a enfermaria, o ambulatório e a urgência e emergência, nas suas múltiplas modalidades de atendimento, seja atendimento psicoterápico, grupo operativo, psicoprofilaxia, psicoeducação. Vamos já falar um pouquinho mais sobre elas lá na frente, quando a gente falar da resolução específica da psicologia hospitalar. Então, por favor, não esqueça isso. Lembrou de psicologia da saúde, lembra da década de 70, lembra que abrange do primário ao quaternário, promoção à reabilitação. Vou lembrar de hospitalar, vou lembrar de terciário, secundário, vou lembrar de UTI, enfermaria, ambulatório, urgência e emergência, tá? Não esquece isso, e o foco é nas repercussões do adoecimento e da hospitalização. E psicologia da saúde, processo de saúde e doença. Não esquece, por favor. Vamos para a questãozinha que fala o seguinte aqui, a gente vai fazer aquele esquema Sebrasp, tá? Certo e errado. Muito legal essas questões para a gente analisar, para a gente conversar. Vem comigo, bora lá. Julguem os itens a seguir acerca da intervenção do psicólogo e da relação entre esse profissional, o doente e sua família. Tô falando aqui do nosso tripézinho de relação, tá? Vamos lá. 7, vem comigo, bora lá. Do ponto de vista ético, é correto perguntar a pacientes adultos e conscientes que tenham familiares participativos se preferem que informações sobre resultados de exames e prognóstico sejam conversados primeiramente consigo mesmos ou com os seus familiares. O que é que vocês acham, gente? Esse item, ele está certo ou ele está errado? Vamos analisar, tá? Lembra de uma coisa que é muito importante. Crianças e adolescentes, né, menores de 18 anos, que têm seus responsáveis legais. E também pessoas que tenham ali, sejam acometidas de algum transtorno, tá, cognitivo, que venha ali, né, torná-los com dificuldade de tomada de decisão. Vão ser pessoas que têm como principal figura o seu representante legal, né? O seu responsável legal. Tirando isso, acima de 18 anos, o adulto é quem recebe as informações. Então, o que a questão está falando é exatamente isso, tá? É correto perguntar a pacientes adultos e conscientes que tenham familiares participativos, claro, ele tem que estar consciente, obviamente, né? Se preferem informações sobre resultados de exames e prognósticos, ser conversado primeiramente consigo mesmos ou com seus familiares. É sim uma pergunta correta que deve ser feita a pacientes adultos que estejam, né? Claro, se tiver entubado ou tiver sedado, obviamente a família ali é quem vai representar, mas se não, se ele tiver consciente, né? Tiver ali sobre o domínio das suas funções psíquicas, ele tem que ser perguntado, tá? Então o 7 está correto. A assistência psicológica com o objetivo de informar, acolher e treinar o manejo da ansiedade entre familiares pode ser individual ou grupal, desde que inclua apenas membros de uma só família. Lembra da potencialidade do grupo? Lembra dos fatores terapêuticos do grupo? Né? Se a ideia é exatamente o manejo da ansiedade entre familiares, o ideal é que tenha outros participantes de outras famílias para que haja aí, né? essa questão dessa identificação, né? Dessa transferência, de certa forma, para que haja ali a elucidação de fatores terapêuticos para essa família. Então, o item 8 está errado, porque o ideal é que tenha um compartilhamento com outras famílias, tá? 9. Em cuidados terciários, a intervenção do psicólogo é voltada ao favorecimento da aceitação e a adaptação do paciente aos limites impostos pela doença ou por suas sequelas. É exatamente isso, tá? Esse é o nosso trabalho, é tentar favorecer essa adaptação, né, desse manejo aí
a partir da doença, das suas sequelas e do tratamento, né, que muitas vezes também é o que é mais penoso, tá? Então, o 9 também está correto. A intervenção do psicólogo junto ao paciente que precisa decidir sobre aceitar ou recusar determinado tipo de tratamento tem o objetivo de sensibilizar o paciente para aceitar a sugestão da equipe especializada. Cuidado! A professora, a gente é um grande mediador, né? A gente media as decisões da equipe com o paciente, a família, então a gente vai sensibilizar a aceitar a sugestão da equipe especializada. Não, gente. Lembra que eu falei para vocês que a prioridade ela é sempre o paciente. Meu foco de trabalho é ouvir, claro, eu vou ouvir essa equipe, eu tenho que entender qual é a sugestão, mas o foco é entender o paciente, o foco é entender o que é que ele traz, né? Acolher essas demandas psicológicas desse paciente, não sensibilizar e sugerir ali que ele aceite o que está sendo imposto pela equipe, tá? A ideia é essa. E esse processo de ouvir pode ser que sensibilize, mas esse não é o foco. O foco realmente é promover essa escuta desse paciente, dos seus medos e ansiedades. Então, o item 10 está errado. Ok? Então, 7 correto, 8 errado, 9 correto, 10 errado. Bora seguindo, meu povo, falando um pouquinho da resolução do Conselho Federal, tá? É um F aqui. Número 2001, que vai falar exatamente sobre a atuação do psicólogo hospitalar. Quais são as diretrizes de atuação do psicólogo hospitalar? Ele vai fazer um desenho, na verdade, o que é que o psicólogo hospitalar ele faz. Primeiro, ele atua em serviço de atenção secundária e terciária, já falamos sobre isso, em instituições de ensino superior e ou de estudos e de pesquisa. A gente já conversou sobre isso aqui, né? Que o foco é a atenção secundária e terciária, como também nesse tripé. Tanto é a prática, como é a teoria, como também a pesquisa. Atende pacientes, que é o foco principal, familiares e os responsáveis pelo paciente, membros da comunidade e da equipe multiprofissional. Oferece atividades em diferentes níveis de tratamento, visando basicamente a promoção e a recuperação da saúde física e mental. Este é o nosso foco, a partir das repercussões do adoecimento e da hospitalização. E promove intervenções direcionadas à relação médico-paciente, paciente-família e paciente-paciente e do paciente em relação ao processo do adoecer, hospitalização e repercussões emocionais que emergem nesse processo. Então, esses são os 4 pontos principais das funções do psicólogo hospitalar. E aqui, gente, eu trago para vocês as modalidades de atendimento. Isso aqui cai muito em prova, tá? Então, esse é um slide, vou dar um coraçãozinho aqui para ele, ó, muito importante. Quais são os tipos de atendimento que o psicólogo hospitalar ele pode fazer? O primeiro deles é o atendimento psicoterápico, individual ou familiar. A professora vai fazer terapia dentro do hospital, né? Geralmente é a APB que é utilizada. Gente, a APB ela é uma técnica. E cuidado também em dizer que a gente não tem que tirar a abordagem teórica e não pode usar no hospital. Isso é um mito, tá? Você não vai se despir da sua abordagem, da sua visão sobre o outro. Mas o atendimento psicoterápico aqui, obviamente, dependendo do lugar que vai estar, na enfermaria, na UTI, ele vai, né, ser mais focal, ele vai ser mais breve, vai ter a técnica específica ali que a gente fala que é mais direcionada para a psicoterapia breve de apoio, mas não quer dizer que eu vou me despir da minha abordagem teórica, tá? Obviamente, eu estou tratando de um set que ele é diferente do set clínico. Vamos já ver qual é a diferença. Grupos operativos, psicoterápicos ou psicoprofiláticos, né? Que são aqueles grupos de prevenção, de preparação para a cirurgia e procedimentos. Atendimentos no ambulatório, na UTI, no pronto atendimento e enfermarias em geral. Também pode ocorrer psicomotricidade, né? Oi, como assim? Psicomotricidade dentro do hospital? Sim, tá? É muito frequente, pode ocorrer muito no cenário de ambulatório, principalmente ambulatório de estimulação precoce, né? Com os bebês ou de neuropsicologia, pode ocorrer psicomotricidade. A avaliação diagnóstica e psicodiagnóstica também, gente, é outra controvérsia. Psicodiagnóstico só clínico? Não. Também pode ocorrer dentro do hospital, quando é exigido um diagnóstico diferencial. Mas, claro, depende muito do set que vai estar inserido, se tem um tempo hábil para fazer. É mais difícil de ocorrer dentro do hospital, mas é possível sim, dependendo de como está esse set, tá? Consultoria interconsulta, vamos já falar um pouquinho sobre elas, que são formas ali de interlocução com a equipe, e atuação em equipe, que preferencialmente ela é interdisciplinar, né? Não tem como a gente trabalhar no hospital
sem estar numa equipe multiprofissional. Isso é impossível. Todas são interdisciplinares? Não, né? Mas deveriam ser interdisciplinares. Tem que haver essa troca, tem que haver essa construção aí em conjunto, tá? Vamos para a questãozinha que fala assim, muito legal. O trabalho com grupos em hospitais tem sido realizado por muitos autores que consideram seus efeitos altamente positivos. Acabamos de falar sobre grupo. Vamos lá. Lembrando que o grupo não vai se distanciar muito da questão ali da terapia, não, tá, gente? A questão do set clínico e do set hospitalar, tá? Grupos também mais psicoterápicos, né? Que vão emergir em questões mais dinâmicas, mais inconscientes, estruturais, também são mais complicados no contexto hospitalar, porque não tem um tempo hábil para trabalhar essas questões. Vamos lá. O trabalho de grupos em hospitais não deve misturar pacientes com diferentes patologias. Isso não é uma regra, tá? Não existe isso. Se for uma sala de espera, eu posso acabar tendo contato ali com várias patologias. Depende muito do intuito do grupo, do objetivo, da finalidade. Então, isso aqui não cabe, tá? B. Aí botando aí qual você acha que é o gabarito. B. Os grupos realizados em hospitais devem seguir o modelo de grupos fechados. Isso aqui também é muito complicado, gente. Quando eu tenho um grupo de sala de espera, não tem como, porque geralmente a rotatividade hospitalar ela é muito alta. Não tem como eu fechar um grupo em determinado período de tempo, porque vai haver trocas ali de pacientes, né, de família. Não tem como, tá? C. Os grupos em hospitais não devem trazer informações. O que é prerrogativa dos médicos, pode sim, os grupos de psicoeducação, né, fazer educação em saúde, isso é muito possível. A educação, gente, não é só papel do médico. Inclusive, o psicólogo tem uma função importantíssima na educação em saúde, que é exatamente essa clarificação, né, essa tradução ali de alguns termos que às vezes o paciente não entende e dificulta o processo ali de adaptação. Então, o item C está errado. D. As interpretações psicodinâmicas não são adequadas aos grupos realizados em enfermarias. Aqui eu entrei no ponto, como eu falei para vocês. Essas questões mais psicodinâmicas, que entram em questões mais estruturais, de inconsciente, não são adequadas para o hospital, porque eu não tenho um tempo hábil para trabalhar essas questões. Eu trabalho questões mais focais, mais específicas, principalmente grupos mais operativos, né, com tarefas ali determinadas. Então, o entender, gente, é o nosso gabarito. Tá? Se você marcou aí, ó, show, é uma questão que tem um nível de dificuldade bem avançado, tá? O modelo de grupo operativo não é adequado à realidade hospitalar. Foi o que eu acabei de falar. É um dos principais grupos que é utilizado na realidade hospitalar, que é um grupo que tem como foco uma tarefa. Então, pro hospital, isso é muito, que eu posso dizer, conveniente, porque como eu tenho ali um espaço mais limitado, tempo limitado, pessoas limitadas, então ajuda porque eu trabalho algo mais focal, tá? Então, o entender é o nosso gabarito. Quem acertou aí, parabéns, é uma questão que tem um nívelzinho mais difícil, tá? Beleza? Vamos seguir, meu povo? Estão vivos aí? Dê oi pra mim. Vejo vocês respondendo aí as questões. Dei aqui uma aguinha, vamos lá, beber uma aguinha aí também, um cafezinho. Bora, bora. Quem já jantou, né? Quem tá jantando junto comigo aqui, fazendo a aula e jantando. Então, bora, vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Outra questãozinha de grupo. Essa aqui eu trouxe porque... Vamos lá, eu vou ler pra vocês, tá? O trabalho conhecido como Grupos Bennett foi instituído pelo psicanalista Michael Bennett. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Presta atenção. Se você nunca ouviu falar, professora, o que é Grupo Bennett? Nunca ouvi falar. Não sei do que se trata. Não sei o que é, pois vai saber agora. Por que eu trouxe o Grupo Bennett? Porque tem uma tendência em prova agora de falar um pouquinho sobre o Grupo Bennett. O pessoal se assusta porque não sabe o que é. Então, você já vai saber o que é o Grupo Bennett, tá? Vamos lá. Letra A. O trabalho realizado nos grupos Bennett visa avaliar os aspectos contratransferencial em relação aos pacientes. Segura. Os grupos Bennett seguem a modalidade de grupos fechados. Os grupos Bennett seguem a modalidade de grupos operativos. As discussões realizadas no grupo Bennett parte dos casos atendidos ao longo da vida dos profissionais. De acordo com alguns autores, a modalidade dos grupos Bennett é bastante adequada para avaliação interna de empresa. Professora, não sei nem para onde é que vai. Então, você que não sabe onde é que vai, não chuta, tá? Eu vou já explicar para você e você que sabe onde é que vai, bota para mim aí
Qual você acha que é o gabarito da questão? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber agora. O nosso gabarito é a letra A. O trabalho realizado, se você acertou, parabéns, tá? O trabalho, e quem não acertou, calma, que agora vai saber o que é grupo Bennett. O trabalho realizado nos grupos Bennett visa avaliar os aspectos contratransferenciais em relação aos pacientes. É um grupo de experimentação, posso dizer assim, tá? Que ele vai trabalhar. E vou mostrar para você onde é que ele se encaixa. Lembra que eu falei de interconsulta e consultoria? O grupo Bennett ele vai se encaixar dentro disso, porque ele vai ser uma forma ali de trabalhar dentro da equipe essa relação com o paciente, tá? Vamos entender, vamos lá. Segundo Romano, lá em 99, gente, ele fala que existe aí modos diretos de atender ao paciente e modos indiretos de atender o paciente. Ele traz três grandes conceituações. A primeira delas é a interconsulta, tá? Que é quando o psicólogo ele vem realizar um diagnóstico em situação de conflito não explicitada através de trocas com a equipe. Então, a equipe ela chama o psicólogo para tentar aliviar essa crise, restabelecer a relação equipe-paciente. O consultor de ligação, ele vem de fora da equipe para realizar um diagnóstico e aconselhamento no manejo da conduta de um paciente a pedido de outro médico. Gente, cuidado, porque essa constatação de Romano é de 99, tá? Tô trazendo esse modo dele. Na sua prova, você vai olhar se é o de Romano, né? Se é o do Crepaldi, que já traz uma situação mais diferente entre interconsulta, consultoria de ligação e rotina. Mas estamos falando aqui para a gente entender o que é o grupo Bennett, tá? O grupo Bennett, gente, também é um modo direto de atender o paciente, através da discussão de casos clínicos com a equipe. Ensina-se aos membros do grupo a praticar a relação médico-paciente. Tá? Então, dentro desse grupo, eu vou ensinar para ajudar, né? Eu ensino ali a nível grupal, para quando ele for para a realidade, facilitar essa comunicação. Então, interconsulta aqui para Romano tem a ver com o restabelecimento dessa relação equipe-paciente quando há um conflito. O consultor de ligação ele é chamado ali, né, para prestar uma assessoria, né, de um diagnóstico, aconselhamento. E o grupo Bennett é essa encenação que vai facilitar essa comunicação, tá? Bora agora. Quem não respondeu lá no começo, tá? Primeira questão, agora vai responder esta. Porque agora já sabe o que é grupo Bennett. Michael Bennett, psicanalista húngaro radicado na Inglaterra, contribuiu para o campo teórico da psicanálise e desenvolveu um modelo de trabalho conhecido como grupo Bennett. Esse modelo é focado em médicos e na relação médico-paciente e tem o objetivo de, presta atenção, bora lá, criar um espaço terapêutico para ensino e discussões clínicas e diagnósticas entre médicos experientes e médicos residentes. Relação médico-paciente, presta atenção. Supervisionar médicos em formação psicanalítica através do estudo do fenômeno da transferência em pacientes psicossomáticos e poliqueixosos. C. Ensinar técnicas para cuidados paliativos e para a abordagem psicológica de pacientes em estado terminal e suas famílias. Encaminhar pacientes para os especialistas adequados, evitando o nomadismo médico que impede a consecução dos tratamentos. E é buscar uma diferenciação na interlocução médico-paciente através do desenvolvimento da criatividade. Gente, vocês acabaram de ver a definição do que é grupo Bennett. 5 segundos para vocês. 1. Qual é o gabarito da questão? 2, 3, 4, 5. E quem não respondeu letra E, eu dou um cascudo. Eu vou aí dar um cascudo, tá? A questão, gente, aqui ela vai devanear. Ela vai dar várias... Quem não sabe o que é o grupo Bennett, vai devagar junto com a questão, tá? Mas quem sabe, quem é aluno MS, não vai errar o que é grupo Bennett. Vai na letra E. Tem a ver com essa encenação, com essa experienciação da equipe, dessa relação médico-paciente, exatamente para desenvolver a criatividade. Para quando for uma relação real, né, seja facilitado, porque já foi experimentado ali a nível grupal, tá? Então, o item E, meu povo, é o gabarito, não tem enrolação. É o item E. Ok, vamos para a próxima questãozinha que fala o seguinte, vamos entrar em outro assunto, tá? O setting terapêutico
também entendido como um local de atendimento, tem suas particularidades quando diz respeito à psicologia hospitalar. Questão muito importante, muito. Sobre o SET nesse contexto, assinar a alternativa correta. Se você entende, olha, dica para vocês. Se você entende o que é o SET hospitalar e a diferença desse SET para um SET clínico, você consegue entender o âmago da psicologia hospitalar. Você consegue entender o que é uma UTI, você consegue entender o que é uma urgência e emergência e por que diferencia as modalidades de atendimento, né? Aquelas que são mais utilizadas e menos utilizadas em cada contexto, porque eu entendo o SET. Se eu entendo o SET, eu consigo entender a psicologia hospitalar. Então, bora lá. Letra A. O SET no hospital é a sala do psicólogo, onde o paciente é atendido com tranquilidade e livre de intercorrência. Você, meu amigo, minha amiga que trabalha em um hospital, diga pra mim se isso é verdade. Diga pra mim se você tem uma sala bonitinha que você pode atender o seu paciente, porque eu não tenho. Eu atendo no meio do corredor e é onde der. Então, o item A não existe. Calma, tranquilidade, quem falou que isso existe na psicologia hospitalar? Não tem, né? O psicólogo hospitalar deve ir ao encontro do paciente para realizar atendimento. Até aqui, ok. Sabe que a busca, o nome disso aqui, para quem não sabe, ó, é busca, a letra linda, viu? Busca ativa, para quem não sabe. E até o paciente. Porém, evita-se alas muito cheias, como o pronto-socorro, devido à falta de privacidade e possível violação do sigilo. Nós temos, na verdade, que estar na urgência e emergência, porque é ali que chega a emergência junto à emergência psicológica, né? Que vem agregada. Nosso papel tá ali buscando aquela família, aquela pessoa que precisa desse suporte. Então, item B, ó, é eliminado. C. O SET no contexto hospitalar é muito complexo, pois necessita de uma estrutura adequada para poder funcionar, seguindo algumas normas que garantam a comodidade tanto do paciente como do profissional. Coisa linda, uma sala com a cadeira, ar-condicionado. No nosso sonho seria o ideal que isso existisse, gente, mas não existe, tá? D. Um SET bem estruturado é a base para um bom atendimento. O que é que você acha? Claro, você ter uma estrutura é muito bom. Vai facilitar o seu atendimento. Mas você pode ter um SET super estruturado e fazer um bom atendimento também. Isso não é sinônimo de bom atendimento, como eu posso estar sentado numa lata de lixo no meio do corredor falando com o paciente e o atendimento ser maravilhoso, né? Isso não é referência, tá? Então só nos sobra o item E. O local do atendimento em psicologia hospitalar, onde o paciente está e o psicólogo necessita encontrar uma postura flexível e criativa, objetivando contornar a dificuldade. E é isso aqui, gente. Psicólogo hospitalar trabalha com a coisa chamada flexibilidade e criatividade. Eu vou até meu paciente e eu arranjo, né, formas de atendê-lo e tornar aquele atendimento potente e eficaz, tá? Então, o item é, você entendendo isso aqui, eu já tô feliz. Você saindo daqui essa noite, entendendo a diferença do SET clínico para o SET hospitalar, você entendeu o que é a psicologia hospitalar. Olha aí. Ó, o SET clínico, gente, é um ambiente comum, com diretrizes claras e precisas, minha cadeirinha bonitinha, meus quadrinhos na parede, saúde mental, né? Aquela coisa linda, maravilhosa, com meus livros, minha coleção do Freud, minha coleção, né? Lindo, maravilhoso. Já no SET hospitalar, a realidade institucional é peculiar. Eu não vou ter quadrinho na parede, eu não vou ter minha coleção do Freud, eu vou ter um bocado de maca, eu vou ter paciente sendo transferido de um lado para o outro, né? Eu vou ter que lidar com a rotina, eu vou ter que lidar com os procedimentos invasivos, eu vou ter que lidar com as mudanças, né? A família ali também intervindo de certa forma. Então é muita coisa. Não é um ambiente nada controlado. Eu tenho que lidar exatamente com essas adversidades. No SET clínico, formalização de regras como horário, duração, reposição, prazo. Eu tenho meu contrato, eu sei a hora do paciente, a hora que começa, a hora que termina, paciente que vem depois do outro, né? Tenho tudo esquematizado. Já no SET hospitalar, não tem horário, não tem duração, não tem local. É tudo diferenciado. Eu posso ter um atendimento ali de 2 horas com o paciente. Como eu vou estar ali no meio do corredor, eu tenho 15 minutos para ajudar aquele paciente a se organizar. É desse jeito. No SET clínico, o tratamento ele é linear, ele é organizado. Eu tenho um projeto, eu tenho um plano, né? Tenho um planejamento do que fazer com aquele paciente. Já no SET hospitalar, eu tenho os limites institucionais que vêm na prioridade, porque às vezes o paciente é transferido para uma outra unidade, para um outro hospital. Então,
para unidade que eu já não tenho mais alcance, que é outro profissional. Então, eu não tenho essa linearidade, né? É muito realmente de pegar aquele momento e tentar dar conta dessa demanda que me vem, né? Trabalho na clínica individualizada, sou na minha cadeirinha ali atendendo o paciente, e no hospitalar eu tenho que lidar com a equipe multiprofissional, não tem como. Eu tenho que aprender a trabalhar em equipe e de forma interdisciplinar, que é a interlocução, é a construção compartilhada. E no set clínico, a busca é espontânea. Geralmente o paciente vem até mim, né? E no set hospitalar, não. A maior demanda é de encaminhamento da própria equipe ou busca ativa. Como eu falei para vocês, eu vou até o paciente, certo? Esse quadro é maravilhoso. Você entendendo isso, gente, eu já estou feliz. Bora para a próxima questão, que fala o seguinte. Constrói uma visão panorâmica da vida do paciente, enfatizando as áreas não diretamente relacionadas à doença, mas que influenciam e são por elas influenciadas, como a vida psíquica, social, cultural e dimensão corporal. Aqui o enunciado se refere. Professora, eu não sei o que são esses diagnósticos, pois você vai saber agora. E quem já sabe, me responde, tá? Quem já sabe, sabe que eu estou falando do diagnóstico no contexto hospitalar, trazido pelo lindo e maravilhoso Simonetti, tá? Um grande autor da psicologia hospitalar, né? No Manual da Psicologia Hospitalar, do Mapa da Saúde, que vai trazer os 4 grandes diagnósticos, vamos já falar sobre eles. Mas quem já sabe me diz qual é esse diagnóstico que enfatiza as áreas não diretamente relacionadas à doença, que vai abordar aspectos da vida psíquica, social, cultural e dimensão corporal. Me diz aí, é o reacional? É o situacional? É o transferencial? É o médico ou é o psicológico? Dou-lhe uma, vão colocando aí, meu povo. Respondam, tá? Quero que vocês participem. Estamos já acabando. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2, dou-lhe 3, dou-lhe 4, dou-lhe 5, dou-lhe 6. E acertou quem falou o diagnóstico situacional, que é esse que tenta abranger a vida como um todo desse indivíduo. E aqui eu trago para vocês, tá? O mapa da doença, tá? A gente falou o mapa da saúde, não é o mapa da doença, desculpa. O livro do Simonetti, que é o Manual da Psicologia Hospitalar, o mapa da doença, que vai trazer as 4 grandes formas aí de diagnóstico. O primeiro é o diagnóstico reacional, que é o modo que o paciente ele reage à doença, ao nível ali realmente de funções psíquicas, tá? A forma que ele reage, a forma que ele, né, ele tem a primeira ali reação à doença, a nível mais psicológico, né, a nível mais psíquico. Já o situacional é essa análise da vida social, psíquica, cultural do paciente, que vai para além da doença, né? O seu contexto ali mais ampliado. Transferencial, como o próprio nome já diz, você vai lembrar de relação. Vai estudar as relações do indivíduo a partir desse adoecimento com a família, com a equipe de saúde. E por último, o médico, tá? Que é a síntese da condição clínica do paciente, que eu vou tentar entender ali o prontuário, o diálogo com o médico, com a família, para entender esse diagnóstico médico. E calma, tá? A pessoa nunca ouviu falar disso, mas é facinho de você aprender. Eu tenho um remédio aqui que ele é ideal para você, que é o Remesitrans. Re de reacional, M de médico, C de situacional e trans de transferencial para o tratamento de amnésia na prova. Você não vai esquecer. Lembra? Reacional, vou lembrar de função psíquica. Situacional, lembra de reação, né? Situacional, lembra da situação, do todo da vida desse sujeito. Transferencial, lembra das relações do paciente, que médico são os aspectos clínicos. Não tem como esquecer. Lembra do Remesitrans, o melhor remédio para o tratamento da amnésia na hora da prova, tá? Bora lá. Próxima questãozinha. Vamos seguindo. O atendimento a pacientes em UTI tem tido sensíveis modificações, especialmente a partir das diretrizes do programa de humanização em saúde. Vamos lá, vamos entrar no ambiente da UTI. Agora eu vou entrar ali, mas claro que a gente vai conseguir abordar todos os campos. Eu trouxe a UTI porque realmente é um dos campos do hospital que é mais trazido em prova, tá? Vamos lá. Letra A. A presença de distúrbios agudos em pacientes internados em UTI só aparece em casos de patologias prévias à internação. Presta atenção.
B. A impossibilidade de comunicação oral resultante do procedimento de intubação é uma das grandes dificuldades do paciente internado em UTI. C. As modificações ambientais, como a colocação de relógios visíveis para o paciente ou alguma iluminação na enfermaria, não têm efeito sobre o grau de ansiedade dos pacientes. D. O trabalho do psicólogo, na maioria dos hospitais, se refere aos familiares do paciente internado em UTI, não havendo atuação direta com os pacientes da UTI. E os programas para atendimento a pacientes em coma não são passíveis de realização. Gente, vamos analisar. É o tipo de questão que, se você pensar com calma, por mais que você não tenha muita apropriação, tá? Da atuação do psicólogo na UTI, você consegue resolver sem muita dificuldade. Mas vamos analisar. Vamos ver item por item, tá certo? E chegar ao nosso gabarito, mas se você já tem aí uma indicação de gabarito, coloca aí no chat para mim, tá bom? Vamos lá. Letra A. A presença de distúrbios agudos em pacientes internados em UTI só aparece em casos de patologias prévias à internação. Só em pacientes crônicos, né? Patologias já são ali instauradas. Não, né, gente? Os distúrbios agudos eles podem vir independente da patologia prévia. Então, já elimina aqui o item A, assim também, com os traumas, né, que ocorrem independente ali de patologias prévias. A impossibilidade de comunicação oral resultante do procedimento de intubação, tá? Tubo orotraqueal, é uma das grandes dificuldades do paciente internado em UTI, porque realmente dificulta muito a comunicação, geralmente está por base de sedativos, então sim, né, é um fator dificultador nesse processo de comunicação, mas não torna impossível. Ele dificulta, mas não torna impossível. Segura o item B, tá? Tendência muito forte a gabarito. C. As modificações ambientais, como a colocação de relógios visíveis para o paciente ou algumas iluminações na enfermaria, não têm efeito sobre o grau de ansiedade do paciente. Pelo contrário, gente. O paciente na UTI sofre muitas vezes de uma desorientação auto e alopsíquica. Então, você colocar relógios, colocar calendários, iluminar, isso vai ajudar o paciente a ter essa noção externa do que está acontecendo. Então, vai diminuir o grau de ansiedade, tá? Elimina o item C. D. O trabalho do psicólogo na maioria dos hospitais se refere aos familiares do paciente internado em UTI, não havendo atuação direta com pacientes em UTI. Gente, isso é uma grande falácia, né? Uma grande falácia, e tem que ter muito cuidado com esse item, porque por mais que muitas vezes, pela debilidade do paciente da UTI, a gente acha que não tem como fazer trabalho em UTI com o paciente. Digo para vocês que eu já fiz trabalho com pacientes pediátricos dentro de UTI, e é possível, né, que até um dificultador maior, e é possível, assim como é possível também com o adulto, você trabalhar com essa pessoa, trabalhar a questão desses níveis de ansiedade, de medo, a desorientação, né, e fatores que vêm inerentes aí a aspectos que são próprios da UTI. Então, é possível e deve ser também o foco no paciente. Claro que a família, a gente age muito como um mediador com a equipe, já que ela não tem tanto acesso ao paciente. A gente está ali como um grande mediador, mas o foco também principal é o paciente. Então, elimina. A mesma coisa é o item E. Programas para atendimento a pacientes em coma não são passíveis de realização. Também existe esse grande mito que paciente em coma tem que ser negligenciado, porque a gente não tem acesso a ele. Às vezes o paciente em coma, ele lembra muitas vezes do que foi falado para ele, do que foi dito, mesmo ele estando em estado comático, tá? Então tem que ter um trabalho mesmo paciente em coma, estando ali do lado, conversando, tentando orientar. Então o item E tá errado. O nosso gabarito, como já foi comunicado aqui, é o item B de bola. Quem acertou aí, parabéns. É uma questão que exige aí uma análise, né? Que a gente tem que realmente se debruçar sobre os itens para poder chegar no item correto. Bom, e aqui eu trago uma explanação para vocês, um pouquinho da atuação do psicólogo na UTI, né? Que é esse ambiente de monitoramento aí da equipe de saúde, né? Destinado a pacientes graves, que tem esse limiar entre a vida e a morte. É uma área restrita de circulação, então a família ali, ela tem pouco acesso a esse paciente. As funções são diuturnas, né, nos 2 turnos, são rápidas, são precisas. Há uma preocupação muito grande com a questão da humanização. E elas podem ser divididas em UTIs clínicas e cirúrgicas, tá? Grandes cirurgias, como cirurgias neurológicas, você precisa de um leito de UTI para ser realizado. Esse ambiente por si só pode desencadear reações emocionais, como medo, né, a ansiedade, sensação de abandono, alterações de funções psíquicas,
né? O chamado delirium. Delirium, cuidado, não é delírio, é delirium. Delírio ele pode ocorrer também, mas o mais comum é o delirium, que é uma alteração da consciência a nível leve e moderado, de uma forma mais persistente. E fatores ambientais, né, como a privação do sono, os ruídos constantes. E onde é que o psicólogo ele entra aí? Onde é que ele vai se enquadrar, de certa forma, tá? Ele vai, principalmente, tá em cada ponto aqui, avaliar a natureza da ansiedade, depressão, delírio, com a busca da causa dos sintomas e tentar trabalhar dessas causas, seja ali causando a orientação alopsíquica, colocando relógio, calendário, deixando o ambiente mais humanizado, né? Assim como a orientação autopsíquica, quando essa pessoa sai ali do estado de sedação, tentar, olha, você é fulano de tal, tentar situar aquela pessoa para que se sinta mais acolhida possível. Intervenção precoce para diminuir sinais de risco de problemas psicológicos, né? Antes que se instaure ali, né? Uma questão mais reacional, né? Essa questão do próprio delírio, a gente pode também intervir de maneira precoce, facilitar e criar, garantir a comunicação efetiva entre paciente, família e equipe, né? Ser esse grande mediador. O psicólogo deve buscar o falar do paciente através de gestos, olhares, gemidos, criar condições aí de comunicação desse paciente, né? Se tiver com tubo orotraqueal ou com alguma outra limitação de comunicação, então o psicólogo ele entra como mediador e facilitador ali para gerar comunicações alternativas. E a orientação da equipe, medidas práticas, né, como diminuição de barulho, relógios, calendários para orientação alopsíquica, fornecer informações ao paciente com cuidado. Gente, eu falando aqui a orientação alopsíquica, tá? Eu sei que nem todo mundo sabe. Vou explicar o que é. Orientação autopsíquica, orientação é a direção da consciência, certo? A autopsíquica tem a ver com as questões do próprio sujeito. O nome, idade referente a ele. E a alopsíquica, referente ao ambiente externo, data, hora, certo? Para quem não sabe, só para ficar explicado. Com explanações compreensíveis e afetuosas. Então, basicamente, gente, isso aqui é o que fazemos dentro do ambiente da UTI. Ok, vamos para a nossa última questão. Vou escutar daqui. Infelizmente, né? Já estamos batendo aqui a nossa hora. É a nossa última questãozinha. Mas foi muito bom estar com vocês. Vamos já se despedir, mas vamos resolver a questão logo, tá? Em relação aos cuidados paliativos, gente, essa é uma temática que vem com muita força nos editais. Eu fico muito feliz, tá? Quem trabalha no hospital sabe que cuidados paliativos ele é fundamental. Cuidados paliativos tem a ver com uma coisa chamada ortotanásia, que é a morte digna, e que cada vez mais vem ganhando aí o seu espaço, né? Como essa área de conhecimento, de prática, vem ganhando realmente assim, sensibilizando os profissionais a entender o que é cuidados paliativos. Então, eu fico muito feliz que os editais de prova vêm trazendo cuidados paliativos cada vez mais, tá? Então, bora lá. A questão fala assim. Em relação aos cuidados paliativos, assinale a afirmativa correta. Letra A. Vou começar do item E, tá? Vamos de cima para baixo. Os programas de cuidados paliativos dão importância apenas aos recursos pertinentes à medicina. O que é que você acha? Eu vou soltar e vamos analisar depois, tá? D. A maioria dos pacientes em programas de cuidados paliativos valoriza apenas a quantidade e a qualidade das informações que são transmitidas. C. Os pacientes não costumam dar importância aos sinais não verbais dos profissionais que lidam com eles. B. Os pacientes em fase terminal não se interessam por outras temáticas além da própria doença. E A. Os profissionais das unidades de cuidados paliativos devem ter características específicas para atuar nesta unidade. Qual vocês acham que é o gabarito da questão? Vamos analisar ali de baixo para cima. Os programas de cuidados paliativos dão importância apenas aos recursos pertinentes à medicina. Não, né, gente? Cuidados paliativos, ele tem e obrigatoriamente deve ser multi, tá? Elimina. D. A maioria dos pacientes em programas de cuidados paliativos valoriza apenas a quantidade e a qualidade das informações que são transmitidas. Não, né, gente? Não é isso. Não é só a quantidade e a qualidade das transmissões que são transmitidas. É muito mais do que isso, né? É a forma, é a maneira, é o acolhimento, né? Então, elimina, tá? C. Os pacientes não costumam dar importância aos sinais não verbais dos profissionais que lidam com eles. Pelo contrário, quem trabalha nesse âmbito sabe como a linguagem não verbal ela é importante para a comunicação efetiva.
B. Os pacientes em fase terminal não se interessam por outras temáticas além da própria doença. Na verdade, tem que ser estimulado uma coisa chamada recurso de enfrentamento, que é exatamente desfocar um pouco essa questão da doença e fortalecer esses outros aspectos da vida do sujeito que ajudem, né, ele passar aí por este processo, tá? E só sobra pra gente o item A. Os profissionais das unidades de cuidados paliativos devem ter características específicas para atuar nessa unidade, assim. Tem que ter uma predisposição, tem que haver um entendimento, né? Não é qualquer pessoa que consegue trabalhar com cuidados paliativos, tem que haver um conhecimento, principalmente eu acho, gente, a disposição, porque realmente é uma temática que atravessa muitas coisas, né, em quem trabalha, tá? Então, o item A é o nosso gabarito. Só trazendo para vocês aí, né, o conceito de cuidados paliativos, lá do Manual de Cuidados Paliativos da ANCP, que é a Agência Nacional de Cuidados Paliativos, que fala assim: segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, cuidado paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce da avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, cuidados paliativos, essa abordagem que tenta, sua primazia é promover a qualidade de vida, né? Como o próprio nome paliar fala, forma um manto protetor ao redor desse paciente e ao redor dessa família, tá? E as pessoas têm, né? Foi muito divulgado, assim, pelo seu uso das paliativos, tinha a ver com finitude. Nem sempre tem a ver com isso, tá, gente? Como a própria definição que fala, é voltado para doenças que ameacem a continuidade da vida. Existe toda a classificação das doenças que se enquadram das paliativos. Tem muita gente que vive muito tempo ainda, né? Mas o principal é que são doenças que não, às vezes não tem possibilidade de cura, mas tem como proporcionar uma qualidade de vida e aliviar, né, sofrimento para esta criança, para este adulto, para este idoso, enfim, para esta família, certo? Então, esta é a definição. E a gente finaliza por aqui, como eu falei para vocês. Foi um imenso prazer estar com vocês. Sempre fico muito feliz quando eu gravar live, porque eu gosto muito dessa energia, eu gosto muito dessa troca. Para quem me conhece, assim, que já esteve comigo aí nos cursos, né, do curso MS, sabe como eu gosto dessa troca. Espero demais ter contribuído aí para a jornada de vocês, tá? Não esqueçam que eu falei, aqui é só uma degustação. É só aquele petiscozinho para vocês irem lá no curso, tá? E entrar na nossa plataforma para ter acesso ao curso na íntegra, gente. Olha, eu digo para vocês, não só como professora, pessoa que também já foi aluna desse curso, que foi um diferencial na minha vida. Então, vai lá, compra o curso. Vai ser um diferencial para você também. Vai te ajudar muito na hora da sua prova. Olha os nossos resultados, nós somos referenciais em aprovação na área do concurso, na área das residências. Então, vem com a gente. Bora lá se aprofundando no nosso conteúdo, tá? A gente está esperando vocês. E muito obrigada por estarem aqui comigo nessa hora, tá? Muito feliz de estar com vocês e até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau.